Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui na casa do nosso Senhor Jesus Cristo, para bem dizer que Ele é grande neste lugar. Desde já quero agradecer a todos que se encontram aqui presentes, e já agradecer a todos vocês que também vão assistir este culto através deste canal. E quero agradecer aos irmãos que a gente venha abençoar as nossas vidas, que Deus venha abençoar nossas vidas, né? E a gente vai estar orando. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar, que a gente venha orar, agradecer a Deus por este momento, que até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou, e hoje estamos aqui na casa do Senhor para bendizer o nome dEle, que Ele é grande neste lugar. Senhor Jesus, Pai querido, neste momento, Senhor, te entrego tudo nas suas mãos, Pai. Tudo que for realizado aqui neste lugar, Senhor, Senhor, venha abençoar a vida de cada um que também pôde estar aqui presente, para estar cultuando junto conosco aqui neste momento, Pai, nesta noite. Obrigado porque o Senhor é grande sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem dado livramento às nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Abençoa tudo que será feito aqui nesta noite, Senhor, através dos louvores, através da oração e a palavra, Senhor, que é a principal para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A gente vai estar iniciando o culto com louvor Além do Rio Azul. Que os irmãos meditem através dessa letra deste louvor. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Senhor Deus, neste momento, Senhor, que haverá o grande dia, que estamos esperando a Tua volta, Senhor. Nesse dia, Pai, nos encontraremos, Pai, e celebraremos a Tua grandeza, e glorificaremos o Teu nome, Pai, para todo sempre. As nações adorarão a Sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do Rio Azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Amém? Um dia, essa promessa foi feita por nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia Ele descerá dos céus e reencontrará com a sua igreja. E esse dia é muito esperado por todos nós. É por isso que estamos aqui adorando a Ele, para um dia a gente conquistar a nossa coroa. E eu vou estar cantando agora uma música bem conhecida, Ele Exaltado. Glorifique a Deus, ore a Deus, entregue para Deus tudo aquilo que está dentro do seu coração. Aleluia, Senhor, porque o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, toda honra, Pai, que seja dada a Ti, Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus,
para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui. Que Deus abençoe você que está em casa. Que Deus venha estar falando profundamente aos nossos corações, ainda através da palavra, através da oração. Que Deus venha abençoar nossas vidas neste momento. Neste momento eu passo a palavra para o pastor. Boa noite, irmãos. Bom estar aqui mais uma vez. E boa noite, os irmãos que estão em casa também. Eu quero, nesse momento, irmãos, levantar um clamor, colocando as nossas vidas, por estarmos aqui, por esse momento que passamos, e glória a Deus, passamos por esse período, a parte mais crítica, e Deus nos conservou, Deus conservou a nossa saúde, nós podemos estar aqui. Então é motivo de gratidão, de oferecer a Deus aquilo que é devido a Ele. Então, neste momento, eu gostaria que você que está aqui, que está em casa, agora colocasse diante de Deus a sua gratidão, porque Deus te permitiu a superar tudo isso. E confiando em Deus, nós passaremos por esse momento difícil, que vivemos aí dessa epidemia, e Deus vai conservará a nossa saúde em nome de Jesus. Crerem nisso? Amém? Então vamos estar neste momento, fazer um momento de oração. E você pode colocar, de repente, a sua família, aquele que sentiu desejo no coração, nas mãos de Deus nesse momento. É um momento. Eu vou estar quebrando esse momento com a oração. Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, porque podemos louvar o Teu nome com as portas abertas novamente. Te damos graças, ó Pai, porque Tu és um Deus que tem cuidado do Seu povo, um Deus que tem permitido, ó Pai, algo acontecer até para despertar o Seu povo, mas nesse momento, ó Pai, é um momento de gratidão. Queremos oferecer a Ti, ó Pai, o nosso louvor, que só a Ti é devido. Como o Samuel acabou de cantar, Ele é exaltado, Somente o Senhor, o Seu nome é exaltado nos céus. Senhor Deus, que nosso motivo de louvor e gratidão a Ti não porque o Senhor está fazendo algo, mas pelo que o Senhor é. E agora, ó Pai, nossas vidas estão em Suas mãos. Obrigado porque passamos por esse período, ó Pai, e o Senhor nos sustentou, ó Pai. Ó Senhor Deus, o mal não chegou na nossa casa, e temos certeza, ó Pai, que o Senhor nos livrará, ó Pai, de tudo aquilo que vier contra nós, ó Pai. Por isso depositamos nossas vidas em Suas mãos. Por isso cremos, ó Pai, no Teu agir, ó Pai. Por isso cremos que mesmo se nós formos acometidos de problemas de saúde, ó Pai, o Senhor é um Deus que pode nos livrar, nos curar, ó Pai. Então, ó Pai, nós Te louvamos porque Tu és um Deus fiel. Nessa noite, ó Pai, como o Teu povo, ó Pai, se declara diante do Senhor, ó Pai, daquilo que o Senhor é. Tome em Suas mãos nossas vidas, ó Pai. Nos faz, ó Pai, cada dia mais forte para crer, ó Pai, na Tua palavra, nas Tuas promessas sobre nossas vidas. E saber, ó Pai, que o motivo de gratidão nas nossas vidas é porque o Senhor é Deus. E só isso, ó Pai, é um motivo para louvar o Teu nome. Tome a vida de cada irmão que pôde entrar neste local, nesta noite. Tome, ó Pai, a vida de cada irmão que está em casa nos assistindo, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar fortalecendo nossas vidas. Te adoramos, ó Pai, o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 5, do 5 ao 12, nós estaremos lendo, ou melhor, do 12 ao 18. O livro de Juízes é um livro muito interessante, é conhecido como um livro histórico, e que nós vamos falar sobre o canto de Débora. É um dos textos mais importantes da literatura do Antigo Testamento. Juízes 5, do 12 ao 18. O livro de Juízes, irmãos, ele retrata um período da história do povo judeu, do povo de Israel, um período muito difícil do povo. O povo não tinha rei, o povo não tinha um sacerdote, então o povo agora, sempre quando eles não tinham juízes, um juiz morria, esse povo desobedecia a Deus, esse povo entrava em momentos difíceis em suas vidas. Amém? Juízes 12, 5, 12. Leiamos. Desperta, Débora, desperta, Débora, desperta, entoa um canto.
Levanta-te, Baraque, leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abionão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes de Efraim. De Efraim saiu as suas raízes contra Ameleque. E após ti vinha Benjamim, entre os teus povos de Maquir e Zebulon, desceram os legisladores, passando com o cajado os escribas. Também os principais de Isacar foram com Débora, e com Isacar, assim também Baraque foi enviado ao pé para o vale das correntes de Ruben. Foram grandes e resoluções de coração, porque ficaste tu entre as currais para ouvirdes os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações de coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque deteve em navios. Asser assentou-se ao porto do mar, e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do seu campo. Até aí. Irmãos, canto de Débora. Nessa época que o povo está vivendo, um momento muito difícil da sua história, aqui o juiz Eude acaba de morrer, e nesse período agora, o povo de Israel entra em desobediência contra Deus. Os cananeus agora começam a atacar esse povo. No versículo 21, parece, se eu não me engano, os irmãos vão ver, versículo 8 do capítulo 5, os irmãos vão ver que ali o povo agora não podia mais sair dos termos de Israel, e as pessoas não podiam entrar também. O povo estava sofrendo uma grande opressão agora dos cananeus, e eles dizem que as suas campanhas não vêm mais, suas caravanas não têm mais. O povo está oprimido agora pelo inimigo, pela desobediência que o povo está tendo contra Deus. E aí, irmãos, quando esse período de juízes, ele dura 410 anos, e nesse período tiveram 13 juízes que legislaram sobre Israel. E agora a Débora, ela é a quarta juíza. Nesse período de Débora, no momento que Débora, ela agora legisla sobre Israel, é um período meio conturbado da história. Os homens, agora, eles já tinham deixado de exercer, os homens não se colocaram à disposição das coisas de Deus, os homens desobedeceram. Não, aquelas pessoas os homens que tomavam um papel de liderança naquela comunidade, os homens agora abriram mão daquilo. Então, agora, o ministério, o Israel, ele está sem um sacerdócio, não tem sacerdote, não tem levitas, agora não tem juiz, não tem rei, e esse povo agora está passando um momento muito difícil em sua história. E Deus levanta uma mulher chamada Débora. Essa mulher agora, ela assume um papel de juíza para julgar o povo, a líder do povo, para que tornasse vergonha para os homens. Que na época uma mulher não tomava o papel de líder, da liderança, mas Deus agora levanta essa mulher para que os homens fossem envergonhados pela sua entrasse em descrédito, pela sua omissão das responsabilidades que tinha com o povo de Israel. Deixaram as coisas acontecer, deixou o povo ser desobediente, o povo se voltou a ídolos. E agora levanta essa mulher, essa Débora. Israel, irmãos, nesse período, quando a Débora é a quarta juíza sobre Israel, nesse momento que ele está vivendo, esse momento tão conturbado da história, agora se levanta o rei Jabim, dos cananeus, contra Israel. E o comandante do exército era Cícera, está no capítulo 4, versículo 4. Se levanta contra o povo. E aí Débora, ela chama Baraque, o comandante do exército de Israel, e diz para ele: Baraque, pega o seu povo e vai. Era uma ordem de Deus. E Baraque fala: não, capítulo 4, os irmãos podem ver isso. Não, eu não vou. Eu só for se você for comigo, eu vou. E agora Débora fala: então eu vou com você. E agora Débora fala para ele: olha só, eu vou,
mas a honra da vitória não será sua. A honra da vitória sairá da mão de uma mulher. E Baraque se dispõe, ela manda que chame a tribo de Zebulon e Naftali. Essas tribos vão junto. Dessas duas tribos tem cerca de 10 mil homens, enquanto o exército dos cananeus tinha em torno de 900 mil homens de guerra, agora com seus carros, com seus cavalos, aparelhado, e o povo de Israel, por estar despreparado para a guerra, agora somente 10 mil. Eu começo olhando, irmãos, para esse texto, o que a mulher ela faz na vida, agora, se a mulher, ela faz, uma mulher de Deus, ela faz na vida de uma nação, a disposição de uma pessoa em ouvir a voz de Deus diante de tanta desobediência, o que acontece na vida de uma nação. Débora agora, ela é juíza, a palavra diz que ela profetizava pelo Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. Então agora, ela tem a certeza da vitória, com mesmo 10 mil homens, porque sabia que Deus estava operando na vida daquele povo. Eles descem para a batalha. O versículo 21, os irmãos, no Cântico de Débora, que é o chamado cântico, um cântico mais bonito da literatura do Antigo Testamento, vai dizer que Deus, naquele momento, que eles descem para a batalha com 10 mil homens, porque depois os irmãos vão ver à frente que alguns homens da tribo de Israel deixaram, não atender o chamado de Débora para a luta, não se uniram. O povo tinha se rebelado, o povo estava longe do outro, o povo não se agrupava mais como um povo de Deus, tinha o nome de povo de Deus, mas não agia como um povo de Deus, não se preocupava com as coisas de Deus, mas era chamado de povo de Israel. Agora suas tribos, cada um está preocupado com seus próprios interesses, esqueceram o interesse geral do povo, aquilo que o povo de Deus precisava, aquele momento que era para se unir, para lutar contra um povo inimigo. Agora esse povo não se une, cada um está preocupado com seus próprios interesses. Se irmãos observar no versículo, a partir do versículo 5, 16, porque ficaste entre os currais e ouviste os balidos dos rebanhos nas divindades de Ruben, tiveram grandes esconderiações de coração. Gileade ficou da além do Jordão. Ele diz que Aser assentou-se para os portos do mar e ficou nas suas ruínas. Cada um preocupado. Ruben ficou preocupado com as suas coisas que tinha que fazer, nos seus currais, nos seus gados, na sua preocupação diária. Agora, Aser está preocupado com a parte das suas ruínas. Agora, o Gileade está preocupado com seus navios, com seus portos. Cada um preocupado com as suas coisas, não se voltaram para aquele momento que Deus estava chamando para a luta. E eu fico olhando, irmãos, diante do chamado de Deus, das responsabilidades que Deus coloca em nossas mãos, e muitas vezes a gente olha para o lado e vê uma certa, como esse povo, ele tinha o nome de povo de Deus, mas não queria se unir em prol das coisas de Deus, porque o período que está vivendo é um período da desobediência, onde os pais, eles ouviram muitas coisas dos pais, do que Deus tinha feito no passado, mas eles não tinham experiência com Deus para viver esse momento do que Deus estava fazendo. Agora sai Naftali e Zebulon com 10 mil homens para lutar contra 90 mil homens. Aos olhos humanos, irmãos, parece ser loucura. Mas só que havia uma voz de Deus, havia uma mulher de Deus falando em nome de Deus, que Deus daria a vitória dessa batalha. Se nós olharmos, irmãos, Débora agora vai, no versículo 21, do 5:21, diz que quando eles chegam no ribeiro de Quizon, e dentro do ribeiro de Quizon tem um grande acontecimento ali, aquele rio cresce, aquelas águas começam a levar os cavalos começam a correr, galopear, os guerreiros começam a correr com medo, perderam um grande número de soldados, e Cícera, que era o comandante do exército, agora foge. E Baraque, agora com seus homens, Baraque vai atrás de Cícera. E Cícera, fugindo da guerra, ele entra na casa de uma mulher chamada Jael. Cansado, ele pede para se esconder, Jael manda que ele deite, ele pede água, ela dá leite, e ali ele dorme. E Cícera
E Jael mete uma estaca na cabeça de Cícera, e Cícera agora morre. Israel venceu a batalha pela mão de um homem. Então Débora começa a cantar. Começa o canto de Débora. Ela começa a despertar agora o que Deus fez, não o que ela tinha feito. Agora ela fala, quando um homem se negou, quando um homem se omitiu da responsabilidade que ele tinha diante do povo, Deus levantou uma mulher para poder ser juíza. Quando um homem se omitiu diante da guerra, diante de seu chefe da guerra, Deus levanta uma mulher para matar o chefe do exército dos cananeus, Cícera. Para dizer, irmãos, que Deus não precisa de mim. Deus é Deus. Deus quer nos usar. Deus quer nos dar os privilégios de fazer algo para o reino dele. Então, muitas vezes, irmãos, nós começamos a achar, assim como Zebulon, ou melhor, assim como Dan, assim como Gileade, assim como Aser, assim como eles acharam que Deus dependia deles. Agora eu vou fazer as coisas ao meu tempo. Agora eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu tenho tempo para investir nas minhas coisas. Eu estou preocupado com as minhas coisas. E quando eles estão fazendo isso, irmãos, a palavra de Deus diz que tinha 2 tribos que deram a sua vida. Zebulon e Naftali. No versículo 18, ele diz: Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Eles levantaram e lutaram, eles foram. Eram 10.000 homens, mas só que eram 10.000 homens com o aval de Deus. Eram 10 homens, mas com a ordem, pela ordem de Deus. Então, Débora, no seu ministério, ela procura reagrupar o povo de Deus para a fidelidade com Deus. Agora essa mulher que é levantada tem uma preocupação de reagrupar agora o povo de Israel a uma fidelidade com Deus. O povo deixava de ser fiel a Deus. No último versículo do livro de Juízes, termina assim: e o povo não tinha rei na terra, e o povo fazia aquilo que eles queriam. Olha, passou o livro todinho, 410 anos, o povo vivendo uma vida dissoluta, sem Deus, fazendo o que bem parecia, o que bem queria. E cada vez que Deus levantava um juiz, ele tinha dificuldade com isso com o povo. Assim, diversos anos. Na verdade, irmãos, ela reagrupa o povo para a fidelidade com Deus. Ela procura liderar uma batalha diante da covardia de Baraque. Irmãos, eu fico olhando diante das coisas de Deus, do chamado de Deus para nossas vidas. E quantas vezes nós não temos noção do quão é importante a obra, a causa do Senhor, e nos colocamos muitas vezes como covardes diante das coisas de Deus. Achamos que não podemos, achamos que é difícil demais, mas, irmãos, quando Deus está na causa, Ele não está preocupado com quem está fazendo. Ele está preocupado com aqueles que se colocam à disposição para ir. Eu acho interessante quando Deus chama o chamado de Isaías, ele fala: a quem enviarei? A quem enviaria por nós? Isaías, depois de ter sua boca purificada, ele fala: eis-me aqui, envie-me a mim. O grande problema, irmãos, que nós, muitas vezes, que achamos que nós somos bons o suficientes para que Deus chame, Deus nos envie. Muitas vezes nós achamos que Deus não faz nada sem o fato da minha pessoa, mas Deus apenas nos dá privilégio de trabalhar na obra dEle, na causa dEle. Isso, irmãos, esse é o máximo. Deus não está preocupado com o instrumento que Ele vai usar na sua obra. Ele está preocupado com pessoas que se dispõem a ir. Não está preocupado com quantos você vai lutar, mas Ele diz: eu estou na frente. Quem vai fazer, quem vai dar a vitória sou eu, a vitória não é de vocês, a vitória primeiramente é minha. Débora, até então, ela mostra que primeiramente, ela assumiu o ministério, porque a covardia dos homens deixou o cargo aberto. A covardia dos homens deixou o povo sem orientação de Deus para a vida deles. O povo se afastou de Deus porque a covardia dos homens de não assumir o juizado de Israel. Não tem ninguém para assumir a parte religiosa. Ela agora não é uma juíza, não é alguém que tem um comando militar na mão, mas ela assumia todas as causas espirituais.
e Deus fez com que levantasse Baraque, alguém para assumir a responsabilidade militar. Mas ele também se omite, diz que ele só vai se Débora fosse. Mas agora se coloca à disposição, mesmo não sabendo saber ir para uma guerra, não ter a capacidade de luta, não ter estratégia de guerra, mas só que ela tinha disposição para ir. E Deus tem chamado pessoas nesse tempo, irmãos, não importa o que você sabe fazer, não importa que você é expert, não importa que você é pós-graduado e doutorado, Deus não está preocupado com isso na tua vida. Deus está preocupado com pessoas que estão dispostas a fazer aquilo que Ele está chamando. Interessante que a palavra diz que Deus não chama os capacitados, mas todos aqueles que Ele capacita, todos aqueles que Ele chama, Ele capacita. Agora, irmãos, eu fico imaginando, agora essa Jael, uma mulher, está na sua casa, e Deus entrega agora o chefe do exército da Síria em suas mãos. E ela vê agora uma responsabilidade dela fazer o papel. Não era uma guerreira, não era alguém que estava convocado para a guerra, mas ela tinha uma responsabilidade de agora, aquilo que Deus colocou no coração dela, ela fazer. E agora o chefe do exército da Síria nas mãos de Jael. E Jael toma uma decisão. E agora a honra também não seria mais de Baraque, mas agora seria de uma mulher, que era Jael. E agora, no Cântico de Débora, ela cita todas essas pessoas envolvidas, o que Deus fez através dessas pessoas. No final desse cântico, né, ele diz o seguinte, que a mãe de Cícera faz uma alusão à mãe de Cícera, esperando o seu filho chegar. Seu filho era um valente, de um exército forte. Ela contava com a vitória. De repente ele não chegou porque ele está distribuindo despojo da guerra. Mas seu filho estava morto, porque ele contendeu com o povo escolhido de Deus. O papel de Débora, irmãos, ela me chama muita atenção sobre a responsabilidade que assumimos muitas vezes diante das coisas de Deus. Nós não precisamos, irmãos, lutar com as nossas próprias forças, com a nossa sabedoria humana. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, que tudo que tiver de acontecer, acontece sob a intervenção de Deus. Onde que os cananeus iam pensar na possibilidade desse rio de Quizon, um rio simples, poder estar transbordando e levando a grande parte dos seus cavaleiros. Mas só que Deus estava no controle de toda a situação. O chamado, irmãos, de Deus para nossas vidas, Ele vai além do que nós temos, né, em mente. O chamado de Deus para nossas vidas, Ele não importa a condição de cada um, importa a condição de Deus. Nós só precisamos entender aquilo que Deus está querendo para nossas vidas. Esse texto de Débora, ela propõe a fazer esse cântico. Eu acho interessante o versículo, os versículos 12 em diante, ela começa a dizer, antes do 12, desperta Débora, o 5, ela diz, cantam Débora e Baraque, e filho de Abionão, naquele mesmo dia, dizendo, porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente. Louvai ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvido a príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, quem tinha responsabilidade para puxar os louvores, para puxar os cânticos, né, eram os levitas, eram os sacerdotes. O papel de Débora era julgar agora o seu povo, e ela fala assim, portanto, eu, Débora, a juíza, cantarei um cântico ao Senhor. Agora o cântico de Débora torna importante, porque ela sai da posição dela de juíza, ela assume a responsabilidade de engrandecer o nome do Senhor pelos benefícios que Ele tinha feito. E esse papel não seria dela. Mas lembra que foi no começo? Não tinha reis, não tinha juízes, não tinha o sacerdócio
não tinham os levitas, o povo estava em desobediência, Deus levantou uma juíza, agindo pelo Espírito Santo de Deus. Ela falou, agora eu cantarei um cântico do Senhor. E ela começa relatando nesse cântico tudo aquilo que Deus tinha feito. Irmãos, Deus só quer pessoas que se colocam à disposição dEle. Aquilo que é necessário fazer, Ele faz através dessas pessoas. Desse cântico de Débora, ela procurou mostrar quem Deus é. Eu fico pensando, irmãos, você sabe quem Deus é? Você sabe quem é Deus? Qual a experiência que você tem de Deus para saber qual é Deus, quem é Deus? O que Deus já fez na sua vida a ponto de você entender quem é Deus? Esse povo de juízes, irmãos, são os netos, bisnetos, né? São descendentes daquele povo que caminhou no deserto, que viu os milagres de Deus, atravessaram o Rio Jordão, são descendentes desse povo que viu os grandes milagres de Deus ali, as nações sendo destruídas através de Josué, são descendentes desse povo. Mas só que a sua família, os seus pais, eles tinham um conhecimento muito grande do que Deus tinha feito, viram o agir de Deus ali, mas só que eles não passaram essa mesma experiência para os seus filhos ao longo do tempo. Agora eles começaram a ouvir de um Deus que fez no passado, mas não viram Deus fazer nada. Eles precisavam ter experiência com Deus. E eles só sabem quem é Deus, irmãos, quem teve experiência marcante com Ele. E agora, esse momento que eles vivem isso, eles sabem que um grupo de 10 mil homens poderia derrotar um número de 90 mil homens com carros e cavalos, cavaleiros. Então, Débora agora canta essa experiência que ela teve com Deus. Só pode cantar a experiência com Deus, irmãos, quem viveu a experiência com Deus. Não pode se cantar, irmãos, sobre Deus se nós não tivermos experiência com Ele, porque torna-se muito mentira. A gente começa cantando daquilo que nós ouvimos Deus falar. Eu tive uma experiência de uma música que nós cantamos hoje, mas na época eu não consegui falar. A música diz, te louvarei, não importa a circunstância. E eu ouvi essa música, eu ficava muito preocupado com essa música. Te louvarei, não importa a circunstância. E em um certo tempo, Deus deu a oportunidade de cantar essa música, por passar por alguma circunstância, que eu vi que, mesmo com a circunstância, podia louvar. De repente, esse momento tão triste na sua vida, que você vive, momentos difíceis na sua vida, mas é uma oportunidade que Deus está te dando para você ver a grande maravilha de Deus no meio da sua vida, no agir de Deus na sua vida, de ter uma experiência marcante com Deus naquele momento difícil. De repente, esse momento de crise, nós passamos aí 4, 5 meses aí, foi um momento que Deus permitiu para você viver algo na presença dEle, viver uma experiência com Ele. Qual o proveito que nós tiramos disso? Débora canta aquilo que ela tinha tido uma experiência com Deus. Um povo despreparado para a guerra. As suas armas estavam longe deles. Um povo que se voltou à idolatria. Agora, esse povo, ele pode viver uma vida normal. Porque Deus fez algo na vida dele. Eles têm a oportunidade de agora de não ver um Deus como um ídolo, mas ver Deus como Deus. Até então eu estava vendo Deus como um ídolo, como os outros povos viam. Tinha o seu ídolo de preferência. Mas a Deus não quer que nós vejamos como um ídolo. Nós queremos que nós olhamos para Deus e conseguimos ver Deus como um Deus, não apenas como um ídolo. Eu sou povo de Deus, de Israel. Né? Ele é o meu máximo, né? A gente vê as pessoas colocando, de repente, um Jesus na cruz, aí, ele é o meu ídolo máximo, eu tenho que mostrar isso para ele, mas Deus quer que nós mostramos para ele, irmãos, fidelidade. Deus quer a prova da nossa fidelidade para ele. Irmãos, Naftali e Zebulon, 10 mil homens, Azer, Dan, Gileade, se recusaram a ir à batalha. E o versículo 23, ela fala de uma cidade, 5:23,
ela fala de algumas cidades que não apoiaram esse momento de guerra. Ele fala: amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. A Clemente, amaldiçoai aos moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, como os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres a mulher Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendito seja sobre as mulheres nas tendas. Porque Cícera ela pediu, ela deu leite. Uma cidade, ela não se colocou à disposição da obra de Deus, do projeto de Deus, para derrotar os povos cananeus. Agora uma mulher se levanta e faz aquilo que uma cidade não fez. E no cântico de Débora diz: amaldiçoada seja essa cidade, mas bendita seja Jael, que ouviu a voz de Deus e colocou em prática. Irmãos, as oportunidades que nós temos na nossa vida de adorar o nosso Senhor, de servir a Deus. Isso, irmãos, não é mérito para nós. Nós não somos merecedores disso. Mas Deus nos escolheu um propósito de servi-lo. Isso é um privilégio para nós. E aquilo que Deus colocou em nossas mãos para nós fazermos, irmãos, que vejamos como responsabilidade. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito de verdade. Né? Essa palavra procura me chama muita atenção, porque dá a ideia que os adoradores estão escondidos. Né? Pessoas estão escondidas de Deus. Mas se alguém procura alguma coisa que está escondido. É difícil de achar. E Deus está procurando pessoas que estão dispostas a servi-lo verdadeiramente. Que nesse momento, irmãos, que nós estamos vivendo, nós possamos estar vendo as oportunidades que estão surgindo para nós ganharmos almas para Cristo, para falar de Cristo para as pessoas. Para ir de encontro o propósito que Deus tem para nossas vidas. Não é tempo de ficarmos parados, irmãos, olhando para onde? Olhando para aquilo que, às vezes, faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, que atrai o nosso coração, mas nós olhamos para as coisas que Deus tem chamado para nossas vidas. Não podemos ter um nome de povo de Deus, irmãos, e criar ídolos nos nossos corações, como falei pela manhã. Não podemos ser povo de Deus, não podemos levar o nome de povo de Deus e não agir como, irmãos. Esse tempo que Deus dá a oportunidade a gente para despertar muitas Déboras, para despertar pessoas que muitas vezes não têm vivido uma vida digna como o Senhor. Tempo de despertar pessoas que muitas vezes têm vivido uma vida covarde diante das coisas de Deus, diante do chamado de Deus. Muitas vezes, irmãos, quantos líderes hoje têm, de repente, sido covardes nessa época de pandemia, com muitas coisas. E Deus tem despertado pessoas que não sejam covardes. Deus tem chamado pessoas que tenham coragem para colocar a sua vida à disposição da obra e da causa dele. Assim como Naftali e Zebulon expuseram a sua vida por causa das coisas de Deus. Que as nossas vidas sejam colocadas à disposição de Deus, para o agir de Deus. A Bíblia diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Que Deus possa estar nos chamando a cada dia para essa responsabilidade com Ele. Agora baixe a tua cabeça e coloque diante de Deus a sua vida. Pergunta a Deus no que Deus tem te chamado, no que Deus tem te incomodado. Se coloque à disposição dEle. Não se preocupe como será o método, não se preocupe como será essa obra que Deus tem para a sua vida, o projeto dEle. Não se preocupe com isso, só coloque à disposição dEle. Que Deus já preparou tudo, mesmo antes de você nascer. E Deus queria que você estivesse sendo um privilegiado e estar trabalhando na obra dEle. Coloque para Deus o que Deus quer fazer na tua vida. E não deixe que outras pessoas se levantem para fazer o que você tem para fazer. Então a música ela diz que não seja preciso que se levante outra geração e vai avante e venha sobre nós para cumprir o seu querer. Que não passe de nós o seu Espírito. Que tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração e vai avante e venha sobre nós para cumprir o seu querer. Abre o teu coração. Quantas guerras que seja necessário você lutar em prol do nome de Deus, faça isso.
que aquilo que Deus mais precisa, de homens e mulheres que estejam dispostos a lutar a luta dele, a ouvir a voz dele, seja fiel a ele, se coloque com a sua vida na disposição de Deus. Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, que o Senhor nos dá a oportunidade de servir ao Senhor, ó Pai, com sabedoria, com verdade. Tome nossas vidas em suas mãos. Que esse retorno, ó Pai, que nós temos, né, essa responsabilidade com a sua causa, isso, ó Pai, venha a ser algo marcante em nossas vidas, ó Pai. Que as experiências vividas, ó Pai, nesse período, seja algo para que nós podemos crescer na Tua presença, seja algo que nós podemos, ó Pai, vivenciar algo muito maior na Tua presença, que temos coisas para contar, ó Pai, do que o Senhor tem feito. Mas nos use, ó Pai. Assim como o Senhor levantou Débora um dia, assim como o Senhor levantou a Jael um dia, levanta homens e mulheres, ó Pai, com responsabilidade com o Senhor, ó Pai. Homens e mulheres que estão dispostos a ouvir a Tua voz, ó Pai, e não olhando para o tamanho da responsabilidade, mas olhando para o tamanho de um Deus que nos faz sermos responsáveis, Pai, com as coisas dele. Senhor Deus, te louvamos por essa noite, pelas suas misericórdias, por cada irmão que se encontra presente aqui nessa noite. Tome a vida de cada um em suas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.